Bom, nós integramos o comitê, né? Comitê de Solidariedade à Luta pela Terra, que foi criado em dezembro de 2023, por conta da gravidade das situações que estavam ocorrendo no Maranhão. Então, a gente convidou um companheiro, um antigo militante das lutas camponesas no Maranhão, o Luiz Villanova, famoso, né? Foi deputado estadual durante 2 mandatos pelo Partido dos Trabalhadores. É, ele é autor da famosa música O Risco que Corre o Pau, Corre o Machado, e além de outras e tantas músicas camponesas, né? Ele foi a liderança, uma das lideranças principais, junto com o Manuel da Conceição, a desapropriar uma das maiores desapropriações feitas pelos trabalhadores no Brasil, né? Mais de 32 fazendas, né? Numa região foram tomadas pelos trabalhadores na década de 80, né? 70, 80. E a gente convidou, né, para ele ser o presidente do comitê, a gente fez uma assembleia aqui na universidade, no lançamento do livro dele, e aí nós criamos o comitê e eu assumi a secretaria-geral desse comitê. De lá para cá a gente tem acompanhado, tem solidarizado, né, tem prestado apoio, auxílio às lutas que estão acontecendo no Maranhão. E como advogado, né, eu e Fernanda e mais outros 8 companheiros e companheiras integramos aqui o núcleo da ABRAP, que é a Associação Brasileira de Advogados do Povo Gabriel Pimenta, que muita honra a gente faz parte, com outros tantos advogados e advogadas no Brasil inteiro. bom, aí, Fernanda e Jorge, o Jorge, inclusive, me enviou um material, né, e dizendo um pouco do que está acontecendo aí, passo para vocês aqui explicarem para nós. Queria que vocês pudessem falar sobre esse contexto do povoado do Brejo do Casusa, onde que ele está localizado ali no estado, qual que é o contexto, inclusive dessas comunidades camponesas que vivem, né, que estão ali nesse povoado Brejo do Casusa, no Fernando Falcão, né, que é o município, e qual que é o contexto, qual que é a situação ali que essa comunidade está vivenciando, né, e falar um pouco da história também desse território. Thalita, eu vou expor mais ou menos a questão geral, né, e a doutora Fernanda, ela se concentra, que ela está na área lá, né, acompanhando esses dias, ela está acompanhando essa comunidade, porque amanhã vai ter uma audiência pública lá na localidade, e ela está mais por dentro, né, e lá dos fatos, do que está acontecendo no dia a dia, né. Assim, o conflito de terra no Maranhão, como a gente já tinha conversado outras vezes, ele se tornou um conflito de terra que praticamente o Maranhão foi tragado, já era um conflito existente, mas agora praticamente ele ganhou uma dimensão mesmo impressionante. Todos os municípios do Maranhão tem alguma espécie de conflito de terra, por terra, né? Todos os municípios, os 217 municípios, ele se complexificou, porque não é mais só aquele fazendeiro tradicional, são bancos, são empresas multinacionais, ele tem uma estrutura hoje que envolve negociações nas bolsas de valores, mas envolve também estatais e fundos públicos de outros países, como a Espanha, Portugal, China, né, Canadá, né, e várias outras nações que estão interessadas nas riquezas, né, nas terras e nas riquezas, claro, que existem no Maranhão. Hoje ele envolve quase todas as comunidades indígenas, quilombolas, de comunidades tradicionais, e ele é um conflito que ele integra, né, na sua estrutura de violência, ele integra estruturas ilegais, né, criminosas, como essa invasão zero, e estruturas do próprio Estado, né, juízes, desembargadores, advogados, funcionários públicos, cartórios. Então, essas estruturas estão interligadas. Isso tem, de certa forma, um marco. O marco praticamente é o ano de 2015, quando foi
quando foi, na minha leitura, quando foi expedido o decreto pela Dilma, né, criando esse estado ilegal chamado Matopiba, né? E esse estado são 133 municípios maranhenses que estão na zona de expansão do agronegócio, né? Do agronegócio e da mineração. Então, o Bolsonaro veio e acabou dizendo, olha, isso aí não precisa, a gente pode fazer mesmo de qualquer jeito, e o governo Lula restabeleceu esse decreto em 2023, transformando novamente essa região numa região de conflito, porque você vai colocar numa região de expansão, com financiamento, com isenções, e você vai jogar para essas grandes empresas, para esses grandes grupos, esses grandes conglomerados, para disputarem terra com comunidades camponesas, com comunidades quilombolas, com comunidades indígenas, que, de certa forma, historicamente não tem proteção nenhuma. Então, ele é um conflito que ele nasce, ele se estrutura e ele acaba tendo todo o apoio do Estado para que ele possa se fortalecer. Então, essa situação que a gente tá enfrentando não é só nesse local, porque é praticamente o cenário onde hoje a gente está, que os nossos companheiros estão atuando mais diretamente, mas é um conflito que se alastra pelo Maranhão inteiro, né? E é ouro que é explorado lá na região de Godofredo Viana, é o gás que é explorado nessa região central do Maranhão, são as terras raras que também fazem parte ali desse centro do Maranhão, é a soja, o eucalipto, são a energia eólica e a energia solar, é a exploração de água e de outros minérios. Quer dizer, essa quantidade como se diz, de desenvolvimentos, né, que é essa linguagem que eles usam, financiado pelo Estado e com isenção do Estado, que joga o Maranhão nessa cadeia. Só para você ter uma ideia, a Polícia Federal fez uma operação, né, recente, coisa de 2 ou 3 anos atrás, que é a Operação Faroeste, que é na região do Matopiba, mas se você olhar no portal, eles não colocam isso. Eles não dizem que o agronegócio está diretamente envolvido e essa quantidade de agentes econômicos estão envolvidos. É a Operação Faroeste. Essa Operação Faroeste descobriu o envolvimento da cúpula do Poder Judiciário da Bahia, né, presidente, vice-presidente, corregedores, juízes, advogados, funcionários públicos, e particulares na fraude de 1 milhão de hectares de terra. 1 milhão de hectares de terras foram fraudados em 3 municípios, que é Barreiras e outros 2 municípios, e que praticamente o judiciário está quase todo envolvido, né? A cúpula do judiciário da Bahia está envolvido. E a pessoa que denunciou, ela não teve proteção nenhuma do Estado e foi assassinada há 2 anos atrás, né? E ainda tem esse agravante aqui, que também faz parte dessa lógica, é de que se você denuncia, ou se você representa, ou se você vai na delegacia, ou se você acusa, ou se você é testemunha, você está correndo o risco de ser eliminado, porque são grupos que atuam pagando, e a polícia sabe, o Ministério Público sabe, o Poder Judiciário sabe, tem ciência disso, e atua conjuntamente com essa quantidade de pistoleiros, de bandidos pagos para matar as pessoas e para intimidar as pessoas, né? Então, é nessa estrutura que nós tomamos um lado, né? Nós estamos na defesa desses camponeses, dessas comunidades indígenas, dessas comunidades quilombolas, junto com outros tantos advogados, advogadas, militantes, né? Representantes de entidades, para que a gente possa garantir a terra para quem é o legítimo dono, o legítimo proprietário dessas terras, que é o nosso povo, né, que tem cara, tem rosto, né, tem história nessas terras, e a gente faz essa luta para que eles não percam os seus territórios, nem não percam a sua vida e a sua dignidade. Ô, Jorge, se você puder, eu queria que você explicasse, assim, para a gente passar, né, para o caso em si, para a audiência que vai acontecer amanhã, até falar um pouco, muito particularmente da situação do Brejo do Cazuza, mas explica melhor, porque eu acho que as pessoas não têm noção dessa informação que você trouxe,
dessa criação de um estado com um número de municípios, ou seja, foi um processo de fragmentação do Maranhão? É isso? Entendi? Isso, o Matopiba foi uma engenharia, né? Quem assina o decreto é a Dilma Rousseff e a Cátia Abreu. A Cátia Abreu, durante séculos, né, ela foi homenageada pelos movimentos que lutam pela terra com um troféu chamado Troféu Motosserra de Ouro, durante anos, né? E ela era ministra da Agricultura do governo Dilma. Então, foi criado um Estado fragmentando a estrutura dos estados. Então, é um Estado ilegal, ilegítimo, que não existe em lugar nenhum, só existe nesse decreto, que pega parte do Maranhão, são 133 municípios, parte do Tocantins, são 139, 34 municípios da Bahia e mais 30 e poucos municípios do Piauí. Então, criaram esse estado e denominaram esse estado chamado Matopiba. É o estado que a gente está falando, porque, na verdade, ele funciona, ele tem incentivos, ele tem alocação de recursos, ele tem processos que são rápidos, ele tem uma lei própria, ele age de forma paramilitar. Então, a maioria desses municípios do Maranhão, da Bahia, do Tocantins, do Piauí, que estão de certa forma, que aparecem como muito violentos nessa região, eles estão integrados, né, eles fazem parte dessa estrutura, da estrutura do Matopiba, né? Ali nessa região acontece pulverização de agrotóxicos, que muitas entidades chamam de guerra química, né? Não tem punição, os processos nunca são investigados, eles, quando é investigado, eles sempre colocam que as autoridades, né, estão investigando, estão fazendo os procedimentos, mas eles não colocam qual é, na verdade, a grande causa. Quer dizer, você coloca uma região inteira, porque a ideia deles é de que essa região é uma região despovoada, de que tem baixa densidade populacional, uma pobreza muito grande, e você precisava incentivar o máximo possível com recursos e isenções para que houvesse uma produção econômica nessa região. E, claro, é uma região que eles dizem que é despovoada, mas é uma região, quando você vai olhar, existem comunidades centenárias, como a comunidade, né, da região do Leandro, que são comunidades que têm 200 anos, né? São comunidades que têm existência, né, que tiram sustento dali, que têm uma certa relação com a natureza, que preservam também. Muitas dessas comunidades convivem com comunidades indígenas, a maioria ali tem relações com a etnia Canela, que é próximo do território, e dos Cantejê, que é logo próximo. Tem o Parque Estadual do Mirador, que é um grande parque, que agora está também sobre disputa, né, da expansão do agronegócio. E a outra coisa é de que você está numa região que é a região praticamente berçária do Brasil da produção de água, da geração de águas. Todos os rios que, de certa forma, tanto chegam na Amazônica, como vão para o sul e sudeste e alimentam aqui parte do Nordeste, nascem no Cerrado. Aqui em São Luís nós temos um problema seríssimo aqui, né? Parte dos habitantes da ilha já não tem mais água, não tem água para beber. As pessoas ficam imaginando como é que você passa de 15 em 15 dias, tem 20, 30 bairros em São Luís que não tem água, não existe água, né? Por quê? Porque o rio, que é o principal rio que abastece São Luís, ele está praticamente sendo objeto, né, de dragagem, de poluição, de esgotamento para alimentar esses projetos, e não chega água para a população. Além é claro, parte do desvio que tem para esse complexo Alumar, aqui no Maranhão, né, para esse complexo que foi criado pensando na industrialização do Maranhão, mas parte é praticamente a violência que está acontecendo contra grande parte dos rios maranhenses que nascem no Cerrado, né, e que alimentam a população de diversos municípios. Aqui no Maranhão, você não tem, acho que tem uns 2 ou 3 municípios que não têm rios. Aqui,
Os rios, eles passam quase dentro dos municípios, mas eles agora estão praticamente passando e contaminando tudo, porque eles vêm desse berçário de produção do agronegócio que usa todas as espécies de agrotóxicos que são proibidos em outros países. E há poucos dias atrás, eu tive a notícia, né, fiquei sabendo, que aquele cara que durante o governo Bolsonaro foi colocado lá para aprovar os agrotóxicos, que é um reles funcionário, né, que ficava lá brigando com todo mundo e aprovava todo tipo de agrotóxico, hoje praticamente ele foi alçado a chefia de departamento, né, dentro do governo do presidente Lula. Quer dizer, essa é algo que a gente precisa não só entender, mas ao mesmo tempo denunciar, né? Da onde é que está vindo a violência? A violência no Brasil não é uma coisa só produzida por particulares, porque se fosse só assim, não era muito difícil de você combater, mas é o próprio Estado, é a estrutura do Estado que é utilizado para esse tipo de violência. Olá, pessoal. Eu queria saber um pouco, porque é isso, assim, aqui no Nordeste, né, principalmente, a violência no campo no Brasil inteiro, né, mas aqui no Nordeste talvez seja muito invisibilizada e muito pesada a violência no campo, justamente porque tem essa articulação entre famílias, entre Estado, entre interesses bem complexos. Nessa região você falou sobre os rios, né, sobre a importância dos rios, e a gente sabe o quanto no interior do Nordeste existe uma importância muito grande da preservação dos rios, né? Porque, por exemplo, o próprio São Francisco está passando por um processo de desgaste ecológico que afeta comunidades locais, comunidades indígenas, quilombolas que vivem ali, né? Um dos recursos que, assim, pelo menos conversando com alguns colegas que estudam violência no campo, que se usa é justamente a sobreposição de títulos de terra, né? Então vai se sobrepondo títulos de terra, vai dizendo que a terra não necessariamente é ocupada, que quem ocupou não necessariamente é o proprietário da terra, não. Tem comunidades que têm a posse da terra, estão na terra, vivem há muito tempo, mas nunca teve uma regularização fundiária. Então, qual a situação em termos de jurídicas, né, documentais, né, dessas comunidades, que são várias, né, então imagino que seja complexo por ser caso a caso, muitas vezes, mas como no geral tem sido essa dinâmica jurídico-documental, né, porque ela é muito central, muitas vezes, nas reivindicações do Estado para certos setores de terra para a expansão da fronteira agrícola. Eu vou ter só uma pequena parte, aí eu passo a palavra para a doutora Fernanda, que ela, além de estar acompanhando, ela é especialista nessa área e ela pode destrinchar muito bem sobre essa situação. Eu estava fazendo uma pesquisa dos últimos acordos que o governo brasileiro, né, nessas viagens que o Lula faz, que o governo brasileiro fez, os acordos, aquilo que ele assinou com os países, né, agora na Coreia, né, nos Eminados e etc. Os acordos dele, né, papel e celulose, grãos, soja, milho e algodão, mineração, tá, e proteína animal. Ou seja, isso aqui requer terra, isso aqui requer água, isso aqui requer rio. Você não vai tirar uma coisa lá da Amazônia se não tiver rio para escoar isso. Tá? Você não vai tirar minério no céu. Então, nós não estamos mais combatendo aquele antigo proprietário de terra, tá? Aquele tradicional que vivia no cavalo, subia no cavalo e andava pela terra. Não é mais isso. Tá? A gente está combatendo estados nacionais com os quais o Brasil faz acordo. Isso aqui é os últimos 15 acordos que o governo celebrou. Os últimos 15 acordos proteína animal, exportação de grãos, soja, milho e algodão, papel e celulose e mineração. É isso aí, é o resumo, tá? Então, isso precisa de terra.
Aí você pegou, criou um decreto jogando na mão dos proprietários, dizendo assim, olha, se vocês avançarem sobre isso daí, a gente vai te dar dinheiro e vai te dar isenção. Tá? O que é que você precisa? Porque as terras aqui no Maranhão, invariavelmente as terras do Maranhão são terras públicas, ou do Estado ou da União. São terras devolutas. Tá? A maioria das comunidades não tem titulação, porque isso aí é claro que você não faz isso porque você quer colocar as pessoas, sabe, num estado de vulnerabilidade completa, tá? E à mercê da violência. Mas aqui você não encontra, não existe alguém comprando uma terra que tenha cadeia dominial, que chegue até 1850. Não existe isso. As terras são fraudadas. Existe fraude de tudo que é espécie, tá? Mas o que é pior é que você jogou o Estado brasileiro, né, jogou dizendo para as pessoas, se vocês quiserem avançar, a gente vai te dar dinheiro e vai te dar isenção. E eu vou fazer acordos internacionais para garantir que as pessoas comprem da tua mão. Essa é a realidade. Nós não estamos. Quem que nós estamos combatendo aqui no setor de energia elétrica? É uma estatal da Espanha e de Portugal. Quem é que está explorando minério lá, não sei quem? O Canadá. É o Estado do Canadá. Né? Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Nós não estamos mais combatendo. É claro que em alguns lugares tem esses resíduos de proprietário tradicional, mas o interesse dele é limpar a área para vender para outro, ou então limpar a área para pegar dinheiro, né? Que existe muito disso, porque o Banco do Brasil ele quer saber se existe a cédula, se existe o títulozinho para liberar dinheiro. Se a pessoa vai fazer, é o problema da pessoa, que ele hipoteca, né? Tá certo? Então, essa é um pouco do que acontece aqui, e eu acho que ao menos na região do Mato Piba é assim que acontece, né? Nos outros locais eu não tenho precisão de falar, mas nessa região e não é diferente, porque acordos internacionais que o Brasil faz, ele faz porque ele vai ter uma certeza de que vai ter produção, né? E não se faz uma coisa dessa sem terra, né? É preciso ter terra. É uma comunidade lá que a gente estava acompanhando, que a doutora Fernanda acompanhou bastante, foi por causa dela que nasceu a questão do comitê. As terras dela estavam sendo leiloadas na Bolsa de Valores de São Paulo. E foi todo um processo, toda uma desestruturação para poder impedir a realização do leilão. Você imagina, uma comunidade camponesa do Maranhão que não tem título de terra, as terras dela estavam sendo negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Quer dizer, se não tiver gente presente que saiba, que entenda, que acompanha, daqui a pouco chega uma quantidade enorme de tratores para derrubar tudo, que as pessoas não têm nenhum tipo de problema em relação a isso, porque os pobres são assim, os pobres no Brasil são tratados dessa forma, isso aí é uma questão histórica, tá? E aí, de certa forma, eu passo a doutora Fernanda, mas desde já agradeço a Thalita e a Aribaldo aí pela paciência, né? Então, e aí, Fernanda, aproveitar então, né, porque o Jorge, enfim, está fazendo uma grande contextualização, né, geral, inclusive, não só do estado do Maranhão, como acho que uma dinâmica mesmo histórica que, lamentavelmente, a gente tem sobre a questão dos nossos territórios. E aí a gente tem, então, algo que, né, o comitê está acompanhando, que tem a ver com essa comunidade que é o povoado Brejo do Cazuza. E aí há um processo de uma escalada de violência, de episódios, inclusive, recentes, de invasores, né, de grileiros, aí você, por favor, me corrija se é isso mesmo, mas explica um pouco para nós, então, desse contexto, né, o que a gente está, o que vocês estão acompanhando sobre essa situação dessa comunidade, desse povoado, e inclusive que acarretou na agenda dessa audiência que vai acontecer amanhã. Então, fala um pouco dessa escalada de violência que aconteceu nos últimos dias, inclusive,
contra esse território e enfim, né, contra esse povo, contra esse povoado. Bem, boa noite mais uma vez, Thalita, Eribaldo, Dr. Jorge, como sempre, com uma apresentação assim rica de detalhes, né? Dá vontade de ir anotando tudo para ir verificando que ainda mais para quem não está aqui no Maranhão, acredito que muita coisa assim, é não sabida mesmo, né? Existe uma ignorância muito grande sobre esses temas do campo, né, que são pouco divulgados, e sem dúvidas, né, hoje o Jorge é uma das principais autoridades no Brasil para falar sobre esse tema, então, desde já, né, cumprimentá-lo, para nós é um orgulho compor a Associação Brasileira dos Advogados do Povo, né, a ABRAPO, compor o Consolute, né, que é o Comitê de Solidariedade à Luta pela Terra, não compõe apenas advogados, por isso nós somos da ABRAPO, e nós também compomos o Consolute, mas no Consolute tem jornalistas, tem estudantes, tem psicólogos, então é um coletivo que reúne várias pessoas que estão nesse comitê de apoio à luta pela terra. Então, assim, essa especificação são várias camadas, Thalita, então qualquer coisa vai me interrompendo se precisar esmiuçar algum aspecto em específico, porque, assim, começando, então a gente está nessa região de expansão, né, da fronteira agrícola, né, do agronegócio. Então, o município de Fernando Falcão, que é onde eu estou nesse momento, estou aqui na comunidade de Vaca Morta, que é vizinha do Brejo do Cazuza, são comunidades mais que centenárias. Essa semana eu tive a oportunidade de ficar aqui todos os dias, e aí eles foram me explicando como aqui é conformado principalmente por famílias que vieram a partir de 1850 do Ceará, fugindo da seca do Ceará, que teve em 1865, 1875. Então, fugindo da seca, da fome, vieram e ocuparam essa região do Maranhão. E aqui eles convivem com várias comunidades indígenas também, que tem várias etnias indígenas. Tem povos Canela, tem Crenhê, tem Guajajara, tudo isso no município de Fernando Falcão. O município ele é relativamente recente, porque ele tem emancipado só há 30 anos. Antes ele fazia parte de Barra do Corda, que aí já é uma cidade mais antiga. Mas ainda hoje, né, até o secretário aqui da prefeitura responsável pela regularização fundiária estava me contando mais sobre a história, que eles têm evidências, né, de que esses povoados aqui de Fernando Falcão são mais antigos do que a cidade de Barra do Corda. Então, realmente são populações muito antigas. Amanhã, na audiência pública, vai vir o senhor de 103 anos, que ele não está mais morando aqui por questões de saúde e tal, mas ele vai estar aqui com a gente, ele é a pessoa viva mais antiga, nascida aqui. E o pai dele também é nascido aqui. Então, assim, o clima aqui na comunidade para quem não teve, né, oportunidade de conhecer comunidades quilombolas, comunidades camponesas, uma das maiores alegrias, né, da minha vida como advogada do povo é circular, né, nessas comunidades, é ser acolhida por eles, é algo assim que não tem, né, que não tem dinheiro que pague, né, não, é realmente um acontecimento na vida de cada um poder passar pelo menos uma semana numa comunidade camponesa. Então aqui é um clima muito familiar. E aí imagina, então a gente nesse contexto de comunidades mais que centenárias, essas comunidades, um problema é justamente o que o Eribaldo colocou, que essas comunidades não são tituladas. Então, eles são comunidades camponesas de posseiros. Só que a posse é um direito reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro, faz parte do direito burguês. Né? A gente não está falando de processos revolucionários, no direito burguês, na Constituição, na legislação brasileira, o direito à posse é um direito que tem que ser respeitado. Então, ainda nos anos 90, o Instituto de Terras do Maranhão, que é o ITERMA, arrecadou as terras daqui, mais de 10 mil hectares de terra foi arrecadado pelo ITERMA. Então, foi reconhecido que dentro desses mais de 10 mil hectares de terra não tinha nenhum proprietário individual, tinha os posseiros. Então, o Instituto de Terras arrecada para titular aqueles que vivem e trabalham nessa terra.
Desde que o Iterma arrecadou as terras, ele titulou 136 famílias. Esses títulos foram distribuídos no ano de 2023. 136 famílias foram tituladas. Mas prestem atenção que agora eu vou falar o que ocorre no Brejo do Casusa especificamente. Os mais de 10 mil hectares de terra que foram arrecadados pelo Iterma, dentro disso tem 10 comunidades, 10 povoados. Então, tem o povoado Leandro, povoado Ema, povoado Bacaba, povoado São José, povoado Buriti, povoado Brejo do Casusa, povoado Vaca Morta ou Santa Fé, é um povoado só que tem esses 2 nomes, que é onde eu estou agora. Todos eles estão dentro, então todos eles deveriam ter sido titulados. São milhares de famílias. O Iterma titulou 136 e não continua a titulação. São milhares de pessoas esperando o título. Então, as pessoas estavam o quê? Tranquilas. Estou vivendo aqui numa gleba que é estadual. O Iterma ainda não entregou meu título porque falta pessoal para fazer o título, tem que vir uma equipe para medir, ainda não veio. Ou seja, essa é uma questão burocrática. Mas eu estou aqui estável, eu tenho o direito de estar nessa terra e qualquer dia o Iterma vai me entregar. Assim, essa questão da titulação é uma questão tão importante no Maranhão, né? O Jorge até sabe explicar mais isso, que toda a campanha eleitoral, a principal propaganda, né, dos candidatos, né, Jorge, é que vai titular os camponeses. A vida dos camponeses aqui é esperar pelo título. Né? Esperar e lutar pelo título, claro, mas assim, o que eles mais almejam é o título. E por que esse título não vem? Porque se você entrega o título, você está protegendo os camponeses. Então a gente entende que o título, ele não é entregue, não é só por uma questão burocrática, é proposital, porque assim você deixa o camponês desprotegido. E essa terra não titulada, ela está numa reserva esperando o dia que o grileiro vai chegar. Então, existe não é só uma omissão, é uma atitude ativa do Estado em não titular para que o camponês não titulado, quando chega a empresa estrangeira, ou aqui no caso, o grileiro é do Sul, também não é uma coincidência, a gente vê que tem uma espécie de uma colonização interna de muitos gaúchos, né, virem, e goianos também, mas aqui nesse caso em específico são gaúchos, muito de São Paulo também, mas aqui são gaúchos, que chegam, e aí a terra é do Iterma. Mas esse gaúcho de nome Gerson Borstel comprou um título que está registrado na comarca de Tuntum. Tuntum é outra cidade. E ele diz que ele tem dentro dessa terra 2.724 hectares de terra. É baseado nessa matrícula que ele ajuizou uma ação contra as pessoas que estão dentro da área, falando, não, essa terra não é do Iterma, também não é de vocês, é minha, porque eu tenho um título registrado na comarca, no cartório de Tuntum, em que o proprietário sou eu. Aí vem a sobreposição do documento, mas peraí, essa terra é do Iterma ou é de Gerson Borstel? Porque depois de arrecadada, a terra tem matrícula no nome do Iterma, registrado no cartório. A terra está registrada com matrícula, né? A terra é do estado do Maranhão. E aí você pensa, mas é muito simples, é só o Iterma aparecer no processo e dizer, não, juiz, esse Gerson Borstel não é dono, não, eu que arrecadei essa terra. Porque quando o Estado arrecada, ele faz um processo administrativo em que todos os cartórios são oficiados para dizer, tem algum proprietário aqui dentro? E todos os cartórios tinham respondido, não, não tem, só tem posseiros. Como que depois chega alguém falando que tem sim? Porque é uma fraude cartorária. Aí um dos elementos dessa fraude cartorária é que essa matrícula que o Gerson Borstel diz que é o dono está registrada em Tuntum, mas aqui é município de Fernando Falcão. Não existe, né? Viola a Lei de Registros Públicos, que é uma lei de 1973. Eu não posso ter um imóvel em um município e registrar no cartório de outro município. Se eu tenho uma casa em São Paulo, eu não posso registrar a minha casa no cartório do Rio de Janeiro. Obrigatoriamente eu tenho que registrar no cartório de São Paulo. E aí a gente ainda ficou pensando, mas será que, como Fernando Falcão é um município relativamente novo, 30 anos, será que antes ele fazia parte de Tuntum? Não, nunca fez parte. Fernando Falcão era parte de Barra do Corda. Tuntum já foi parte do município de Presidente Dutra, não tem relação. Então, só por isso já dá para identificar a farsa. Mas, além disso, tem mais elementos.
todos os imóveis rurais têm que ter o georreferenciamento registrado no sistema do INCRA. É um sistema chamado CIGEF. O Gerson Borstel fez um georreferenciamento, não sei nem exatamente onde, e tentou incluir no INCRA. O INCRA fez uma vistoria na área. E o que o INCRA fez? Identificou na vistoria? Que não existe fazenda de Gerson Borstel. Ele só tem um papel. Ele não tem uma sede, ele não tem um curral, ele não tem gado, ele não tem nada. Ele só tem um papel. Então, quando o INCRA foi no local, o que o INCRA encontrou? Os camponeses do Brejo do Cazuza. Aí perguntaram, mas tem um Gerson Borstel fazendeiro aqui? Não. Mas ele está tentando registrar no INCRA que ele é dono de uma fazenda de 2.724 hectares. Não existe. Então, ele nunca conseguiu colocar no sistema do INCRA o georreferenciamento dele, porque o INCRA não achou a fazenda. Então, isso aí também viola a lei, porque todo imóvel rural tem que ter o georreferenciamento. Mas a história só piora. Mesmo sem o georreferenciamento... Com licença, deixa eu só perguntar aí por ignorância mesmo. Isso é um tipo de grilagem ou algo parecido com grilagem? Grilagem é exatamente isso. Grilagem eu vou no cartório, compro uma matrícula de algo que não existe. Só existe no papel. E aí, com esse papel, eu me sinto legitimado e muitas vezes tenho apoio do Estado para expulsar comunidades inteiras, a partir de um papel que sequer é legítimo. Então, exatamente esse é o caminho da grilagem. Esse grileiro, digamos que ele teve o azar do INCRA ter feito a vistoria. Muitas vezes, o INCRA não faz vistoria e a grilagem é certificada no sistema do INCRA, mesmo sem existir fazenda. Isso existe e muito. Esse grileiro, ele deu um azar em relação a outros grileiros, porque o INCRA fez a vistoria e identificou, né, que não existia fazenda. E, por lei, ele tem que ter um georreferenciamento certificado pelo INCRA. Então, a matrícula dele já está com uma falha aí. E, ainda assim, ele foi com esse papel de uma fazenda registrada em Tuntum, mas que seria no município de Fernando Falcão, não certificada no sistema do INCRA, o que é muito estranho. Ainda assim, ele foi no Banco do Nordeste, que é um banco público, e com esse papel, em 2023, ele pegou um empréstimo de 16 milhões de reais. Esse é um empréstimo que está ativo, esse dinheiro já está na mão dele, e isso nós sabemos porque está registrado na matrícula essa informação. Porque o banco, quando ele libera um empréstimo, que a terra é dada como garantia da dívida, isso é registrado na matrícula. E ele tem o prazo até 2043 para pagar esse empréstimo de 16 milhões. E é óbvio que é com esse dinheiro que ele está contratando pessoas para virem expulsar os camponeses. Então, os camponeses, né, têm dificuldade em conseguir documento da terra, está numa gleba estadual e nunca foi titulado, e ele, com uma facilidade, com uma terra que ele não tem, ele está com 16 milhões de reais na mão. Então, e aí pior, em 2021, já com esse documento falso em mãos, aí a gente faz toda uma análise. Assim, a gente tem uma petição de 100 páginas que conta toda essa história. Eu até posso encaminhar para a Thalita, que eu tenho certeza que a partir dessa petição dá para fazer muitas matérias jornalísticas, porque são vários aspectos, né, que eu vou resumindo para vocês. Mas é com base nessa matrícula falsa, nesse documento falso, que em 2021 ele ajuiza uma ação contra os camponeses na comarca de Barra do Corda, que realmente, como Fernando Falcão é muito pequenininho, o fórum é em Barra do Corda. Então, ele ajuiza uma ação contra os camponeses e ajuiza sem ouvir os camponeses, ou seja, sem ouvir a parte contrária, só com base nesse documento, que é uma fraude cartorária, a juíza deu uma liminar favorável ao grileiro, reconhecendo que a posse dos 2.724 hectares realmente teria que ser de Gerson Borstel e não dos camponeses que estão aqui há mais de 200 anos. Gente, essa liminar vigorou de 6 de agosto de 2021 até quinta-feira passada, quando nós conseguimos suspendê-la. Vigorou por praticamente 5 anos, vigorou uma liminar,
Então, a justiça reconhecia que quem tinha direito à posse era Gerson Borstel. E é com base nessa decisão que ele vinha aqui na área ameaçar as pessoas, que o oficial de justiça chegou na casa de alguém que tem mais de 80 anos de idade, falou, você tem 3 dias para sair, a pessoa nasceu aqui, e o oficial de justiça falou que ela tinha 3 anos, ou 3 dias para sair. Com base nessa decisão, que agora no mês de janeiro, o delegado da regional aqui de Barra do Corda, Cleosnaldo Brito, foi na comunidade para cumprir com essa decisão. Quando ele chegou, ainda chegará a algemar o seu Manuel, né, um senhor já de 80 anos. Seu Manuel deu, né, o coração acelerou, ele quase morreu. Só tiraram a algema já quando um médico falou que se não tirasse a algema, o senhor ia morrer, ia ter um infarto. Ainda disseram que ele foi algemado porque ele mordeu um policial. E assim, sinceramente, gente, não é nem de rir. Mas parece piada, mas nem de rir. Mas o seu Manuel nem os dentes tem para poder morder. Aí o pessoal fala que até a acusação é um absurdo. Então, imagina, essa pessoa de 80 anos foi algemada com base nessa decisão. Isso foi no mês de janeiro. Então, no mês de janeiro, Thalita, a gente já identificou, olha, tá escalando, porque a polícia está indo no local, tem um senhor que foi algemado. A polícia intimou, considerando as pessoas como invasoras, como se as pessoas tivessem cometido o crime de esbulho possessório, que é quando você invade uma terra que não é sua. Agora, como que a pessoa invadiu se ela nasceu aqui? O pai dela nasceu aqui, o bisavô dela nasceu aqui, eles foram tratados como invasores. E olha como funciona a violência institucional. Como que eles escolheram quem seriam os 20, que foram 20 pessoas intimadas, consideradas invasores? De onde que eles tiraram o nome das 20? São as 20 pessoas que, ao longo dos anos, registraram um boletim de ocorrência contra o Gerson, quando ele vinha ameaçar. As pessoas procuraram a delegacia como vítimas. E, ao final, eram justamente a qualificação, né, o nome, endereço que eles tinham, para vir intimar como suspeito do crime de esbulho possessório, que é um invasor. Então, olha como funciona. E como que a pessoa vai se sentir encorajada para procurar uma delegacia se, ao final, é essa pessoa que vai ser considerada suspeita, né, criminosa. Então, em janeiro aconteceu isso, então a gente teve que fazer toda uma movimentação. O jornal Nova Democracia mandou um correspondente para cá, que fez uma reportagem muito boa. Para quem, né, tiver interesse, pode buscar. Já saiu pelo menos 2 ou 3 matérias sobre esse caso no jornal Nova Democracia, né? Veio um correspondente local aqui. E aí a gente passa para o que aconteceu essa última semana, que foi uma semana que aconteceu coisas muito graves. A audiência pública Fernanda, já estava marcada, porque a gente já estava percebendo a escalada. Fernanda, perdão, só para te interromper rapidamente, só para entender aí um pouco o fio histórico. Então, quer dizer, entre 2021 e até essa liminar, essa terra era desse, enfim, né, proprietário sob essa lógica da fraude. E aí, ao longo desses anos, inclusive, as pessoas que já moram, né, que enfim, são esse povoado que está há mais de 200 anos nesse território, que fizeram denúncias das múltiplas formas de violência, foram justamente criminalizadas em razão, né, dessa conivência, para dizer o mínimo, né, desse poder da polícia, né, desses agentes de segurança, para poderem apoiar a ação criminosa desse pseudo-proprietário de terra. Então, o que a gente tem até dessa história recente é isso. Então, esse processo de violência que já vem ocorrendo ao longo desses últimos anos, justamente em razão desse papel fraudado aí, a partir dessa decisão dessa juíza que dá a posse da terra para esse invasor. Aí agora vocês conseguiram, então, a partir do trabalho que vocês têm no comitê, conseguiram essa liminar, derrubando essa decisão judicial dessa juíza, essa decisão de 2021 para cá. Então, é isso, né? Só para entender um pouco do fio histórico que você acabou trazendo com todos os detalhes.
Tá. E aí agora tem uma nova escalada de violência nesse processo todo, que são esses acontecimentos recentes. Quer falar, Jorge? Acho que o Jorge queria comentar alguma coisa. Não, é só algo que a doutora Fernanda tocou, que seria bom esclarecer, porque, primeiro, as pessoas pensam que os camponeses maranhenses, né, não conhecem como é que tramitam essas coisas, né? A gente chega nos locais, a gente diz assim, mas vocês já procuraram a delegacia? Já procuraram o promotor? Já procuraram a ouvidoria? Já procuraram a defensoria? Já foram a alguma audiência? Já, né? Já foram em São Luís falar com o governador? Já, entendeu? Todo mundo conhece a tramitação do Estado, né? Mas é o Estado que bate a porta para todo mundo, né? Não atende ninguém, principalmente se é camponês, quilombola, indígena, ribeirinho, quebradeira de coco, não atende de jeito nenhum. Protela o máximo possível. Segunda coisa, que esse tipo de fraude que é feita, você imagina o seguinte, o cara pega 16 milhões, com 2.700 e tantos hectares, ele pega 16 milhões do banco para pagar em 2046. Se ele quiser, e ele limpar a terra, só na limpeza da terra, na limpeza, retirar todo mundo e aproveitar a madeira que existe numa área dessa daqui, só com a madeira, ele já ganha esse dinheiro. Mas se ele for vender isso, ele não vende por menos de 30 milhões. Só aí, ele já ganhou 14 milhões sem fazer nada, entendeu? Só a fraude, ele já ganhou 14 milhões. E ele aplicando esses 14 milhões, em 2000 e lá vai perto, ele vai poder pagar tranquilamente, sem nenhum problema. A outra coisa é que o judiciário brasileiro, em particular o judiciário maranhense, é completamente conivente com isso, é completamente conivente. A gente está falando dessas coisas que a doutora Fernanda faz, mas não pensem que isso aí não é feito petição, explicando, detalhando, né, dizendo, demonstrando, apurar. Mesmo assim, eles dão a liminar. Para quê? Por que eles dão a liminar? Porque são poceiros, são comunidades tradicionais. Na hora que essas comunidades são desagregadas, cada um vai para o seu canto. Não existe a possibilidade, né, eles dão a liminar que é para as pessoas cumprirem logo a reintegração e destruir logo tudo. Porque destruindo, você vai fazer com que essa comunidade se desagregue. E para ela retornar, é uma dificuldade gigantesca. E aí existe o conflito de competência. Num caso desse aqui, por exemplo, que é a competência do Estado, mas aqui no Maranhão é batido isso. Em terras que são do INCRA ou em terras que são indígenas, os juízes estaduais dizem que tem competência. Vai para o tribunal diz que é competência do juiz. Vai para o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça diz assim, vocês não estudaram direito? Vocês não estudaram direito? O direito diz que a competência está na Constituição, são órgãos federais, a competência da Justiça Federal. Sabe quantos anos depois? 10 anos depois. 10 anos depois. Um simples conflito de competência passa 10 anos para ser julgado. Naqueles 10 anos, as pessoas já expulsaram, já mataram, já destruíram, já esgotaram a área, já desmataram, porque é isso que o agronegócio precisa. Ele precisa de um prazo pequeno para fazer tudo, e depois ele vai para frente, deixa aquela terra esgotada e vai para frente. Você imagina num país desse, eu fiquei surpreso quando eu fiz a campanha pela certidão de nascimento lá em Santa Quitéria, para que todo mundo tenha certidão de nascimento, e aí tinha quase 20% da população, 25%, que não tinha certidão de nascimento. E aí a gente registrou todo mundo. E nós fomos lançar essa campanha num município do Maranhão, que era Porto de Escravos, que era Icatu. Icatu, o prefeito disse assim, olha, todo escravo era registrado, todo escravo era registrado. Sabe por que ele era registrado? Porque ele era propriedade. Todo escravo era registrado. E era um detalhe absurdo, o cabelo, a face, o nariz, se tinha sinal, o tamanho, como eram as pernas, os braços, tudo. E o nosso cidadão não é registrado. Quer dizer, você teve um país que registrava pessoas, porque eram coisas. E aí você imagina o seguinte, por que todo carro no Brasil é registrado e as propriedades imóveis não são registradas? A gente não sabe quantas propriedades tem no Brasil.
Porque os carros é interesse dos bancos, não é interesse do proprietário, é interesse dos bancos. Isso, desde da legislação que colocou isso, é interesse dos bancos, das donas de consórcio, de quem vende a prestação. E a propriedade é exatamente para você permitir a grilagem. A grilagem de terra, você pode... Olha, a grilagem de terra tem grilagem assim, completamente absurdas. Completamente absurdas. Mas, mesmo assim, o judiciário consegue eliminar de reintegração de posse. Porque o judiciário faz parte, é integrante da grilagem de terra para permitir ao latifúndio esse tipo de expansão. E, claro, hoje conta com o beneplácito do governo do Estado e com as estruturas do governo do Estado. O INCRA federal, ITERMA, onde tem FUNAI a mesma coisa, tá certo? Conta com essas estruturas para poder permitir que haja essa expansão violenta, agressiva, né? E que nos próximos anos ela vai praticamente ser... Ela já era o fator decisivo de guerra permanente no Brasil e vai se tornar um fator cada vez mais de conflito e claro, oportunidades como essa, né, espaços como esses, ajudam as pessoas no Brasil inteiro a conhecer, a apoiar, a se solidarizar, e cada vez mais a gente ter apoios e contatos no Brasil inteiro para todas essas lutas, esses lutadores essas lutas que estão acontecendo país afora. Mas, ô Jorge, rapidinho, só uma dúvida. A FUNAI também não tem dado um apoio, porque pelo que você e Fernanda falaram, há um conjunto de comunidades indígenas bastante rico ali na região, né? Não, são muitas, aquela região ali do Maranhão, ela concentra uma quantidade bastante significativa de etnias, né? São os Crepã, os Cretegê, os Timbiras, não, Timbira não, os Canela, os Guajajaras, né? Os Cricati, os Gravião, são muitas etnias naquela região ali, né? Eu não me lembro de todas assim, mas são muitas etnias. E todas elas fazem a mesma reclamação, todas elas. Invasão aos territórios, desmatamento, poluição de rios, né? Essa questão da briga com os madeireiros é uma briga permanente, né? De invasão das terras. Em muitos lugares, as próprias lideranças são processadas, né? Pela justiça, porque não comunicam, né? Como se fosse muito fácil você chegar e comunicar um órgão que a sua área está sendo invadida por madeireiros, né? Então, e principalmente de hoje, que já tem uma facilidade gigantesca de você fazer esse tipo de fiscalização, em muitas áreas indígenas não é feita a fiscalização, é colocada às próprias etnias essa responsabilidade, e que as pessoas não estão lidando com vizinhanças, elas estão lidando com grupos organizados, com facções criminosas, né, com organizações criminosas estruturadas, com armamento, com financiamento, tá certo? Com proteção policial, muitas das vezes. Isso aí, em vários lugares do Brasil, tem sido feita essa denúncia. Denúncia que, infelizmente, né, é tradicional em relação a esses órgãos dessa estrutura que cuida dos direitos dos indígenas no Brasil. Bom, aí voltando para o caso em si. Inclusive, Fernanda, eu queria até que você pudesse falar que teve esses eventos recentes, né, dessa escalada de violência do último final de semana, e pelo que eu entendi, até das informações que o Jorge me enviou, a gente está tratando de eu acho que, inclusive, você deve já ter falado isso, tá? Me desculpe aqui se eu estou repetindo. Mas esse território, essa região, essa propriedade, ela é uma terra do Estado. Aliás, é pública, eu quero dizer, né? Não sei se Estado seria ou Estado do Maranhão ou Terras da União, até se você puder explicar isso também, a partir desses eventos aí recentes e da audiência que vai acontecer amanhã, até.
Eu acho que Fernanda travou. É isso? Voltei. Voltou. Você conseguiu entender minha pergunta, Fernanda? Sim, consegui ouvir. Thalita, essas terras aqui são terras públicas estaduais, né, de responsabilidade do Instituto de Terras do Maranhão e Terma. Então, digamos assim, né, a responsabilidade é do ITERMA. O INCRA, nesse caso em específico, digamos, a parte dele ele fez, que foi impedir a certificação do georreferenciamento do grileiro, da matrícula grilada. Então, não tenho o que dizer sobre isso, né? A responsabilidade realmente, a terra é do Estado do Maranhão. Quando a terra é do Estado do Maranhão, o Estado do Maranhão que decide, entre aspas, o que fazer com a terra. Decide, mas de maneira legal, né, e não de maneira discricionária. Não pode o governador do Maranhão decidir que ele vai entregar para uma pessoa que está dizendo que é dono. E nesse sentido, então, o Estado do Maranhão está sendo omisso, porque ele deveria ser o primeiro a dizer que essa terra é dele e que ele vai titular as famílias que vivem aqui há mais de 200 anos. E essa não tem sido a postura. Ele entregou 136 títulos e ele parou de entregar, porque ele falou: ah, não, agora eu percebi que tem um conflito. E aí ele falou: tá na mão da justiça decidir o conflito, sendo que ele próprio poderia se manifestar no processo e falar: juiz, Estado do Maranhão aqui falando, o verdadeiro dono da terra. E não é essa a postura que tem existido. Então, realmente um problema grave, né, da postura do Estado e do seu Instituto de Terras em como visa, né, resolver essa situação. E aí, então, agora vocês têm, dentro da atuação do Consulute, é isso, né? Teve essa escalada de violência do último final de semana, até se você puder falar um pouquinho do que aconteceu e dessa audiência que vai acontecer amanhã, do que ela vai tratar especificamente. Perfeito. Então, assim, o que aconteceu? No dia 21, sábado passado, nós já estávamos aqui pela comunidade, nos preparativos da audiência pública, passando os povoados, mobilizando, né, todo mundo para vir. Os camponeses do Brejo do Casusa, então, só lembrando, por que é o Brejo do Casusa em específico? O Brejo Né? E depois seguir. Só voltar um pouquinho, né? Isso. O objetivo dele é entrar no Brejo do Casusa e depois seguir avançando. Porque são 10 comunidades dentro da gleba pública estadual. O foco está no Brejo do Casusa porque é onde ele decidiu entrar por aí. E aí, no sábado, os camponeses do Brejo do Casusa, porque o pessoal mora em povoado e tem as terras em volta, que são as terras onde eles produzem. E aí, quando eles foram na terra, tinha um tratorista que já tinha desmatado 1 hectare de terra. Quem é você? A mando de quem você está aqui? Não, vim a mando de Gerson Borstel, vim limpar a área, desmatar a área, porque aqui vai ser feita uma sede de uma fazenda. Aí o pessoal falou para o tratorista, né, que ele não poderia ficar ali, que aquela terra era deles, e aí ele se retirou. Mas então teve esse crime ambiental, né, de um desmatamento de 1 hectare de terras. E aí, então, o pessoal já ficou, né, já entrou em contato com a gente, era um momento que eu estava chegando na comunidade, a gente já ficou alerta, porque não é uma movimentação normal. Quando foi na terça-feira, dia 24, chegou um ônibus com 30 pessoas para fazer a tal da sede da fazenda no espaço que ele tinha desmatado. E aí, então, chega 30 pessoas que falaram que vieram de uma cidade chamada Porto Franco, que é outra cidade do sul do Maranhão, contratadas por Gerson Borstel. E aí, em áudios que o Gerson Borstel encaminhou para a gente, ele confirma. Não, é um ônibus com 30 pessoas que estão aí para fazer a reintegração de posse.
Isso por si só é um crime, porque mesmo se eu tenho uma decisão favorável, isso é o crime de exercício das próprias razões. Mesmo se eu tenho uma decisão a meu favor, não sou eu que faço cumprir. É oficial de justiça, e ainda mais quando se trata de um conflito coletivo, que várias pessoas são impactadas por uma decisão, tem um protocolo do CNJ, então a Secretaria de Direitos Humanos tem que ser acionada, é todo um trâmite para você tirar milhares de pessoas. E a comunidade foi lá ocupar o espaço para que os 30 homens não chegassem, né, não entrassem. Então ficou ali um impasse. A comunidade toda na cerca e os 30 homens do lado de lá, né, com o Gerson Borstel não estava presente, mas ele dando a ordem que era para eles entrarem. Nós conseguimos acionar a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, que aqui no Maranhão chama-se SEDPOP, que é a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, que foi através dessa articulação com a Secretaria de Direitos Humanos que foi acionado o Comando Geral da PM, que manda a ordem para a polícia de Barra do Corda vir, mas isso já foi no final do dia, então ficou um dia inteiro, uma situação de muito perigo, né? Esses 30 homens do lado de lá, a comunidade inteira do lado de cá, até que a polícia chegou no fim da tarde. Naquele momento, quando eles viram que era muita gente que estava, né, os camponeses do Brejo Casuso foram os homens, foram as mulheres, levaram comida para, vocês não vão entrar aqui que a gente vai passar o tempo que for necessário, a gente vai ficar aqui ocupando a nossa terra. Quando eu falo ocupando, é só porque assim, o povo mora no povoado, que fica a 3 quilômetros. Mas para proteger, eles tiveram que ir para esse lugar, que é uma região de mata, que nesse momento não tinha mata, porque o próprio Gerson tinha mandado desmatar. A polícia chega, faz um acordo com eles já tinham, assim, se afastado, mas tinha feito um acordo com eles, que era para esse ônibus com 30 pessoas ir embora daqui, o trator que desmatou era para sair, e que, esperando pelo menos a audiência pública que vai acontecer amanhã já estava marcada. Então, está confirmado, né, o promotor agrário vai estar aqui presente, a Secretaria de Direitos Humanos vai estar aqui presente. Então, pelo menos até a audiência pública, e esperar, assim, o que o juiz diria sobre a situação. Eles saíram no momento que a PM estava aqui, mas no dia seguinte retornaram. Então, foi vários dias, então, de bastante insegurança, a gente acionando, né, então, a Secretaria de Direitos Humanos que estava fazendo essa articulação, até que na quinta-feira, diante a situação assim, era tão grave, era tão periclitante, o Gerson Borstel encaminha áudios em que ele fala, né, eu tenho uma decisão a meu favor, então eu posso fazer isso. Então, usando o judiciário ao seu bel prazer, né, como se a gente pudesse, né, então, se eu tenho uma decisão a meu favor, posso pôr 30 homens para invadir uma área camponesa tradicional. E aí, então, na quinta-feira, essa decisão que vigorava desde 6 de agosto de 2021, haja vista a situação de insegurança, né, e terror que se instalou, é suspensa pelo juiz de Barra do Corda. Então, na quinta-feira, foi uma vitória muito grande no processo, que uma decisão injusta que vigorou por tanto tempo tenha sido suspensa. Mas o que barrou a entrada não foi exatamente nem a polícia, digamos assim, nem a decisão, foi a coragem desses camponeses que foram lá, ficar daqui a gente não sai, vocês não vão entrar. Mas foi uma vitória muito grande essa suspensão, e agora o processo ele vai ser encaminhado para o Tribunal de Justiça, porque tem uma questão de competência a ser vista aí. Como quando o Gerson Borstel faz esse processo, ele processa só 3 pessoas. Então fica parecendo que é uma questão entre particulares. Mas não é entre particulares, é um conflito coletivo. Se é reconhecido que o conflito é coletivo, muda a competência, não o juiz de Barra do Corda, e sim o juiz da vara agrária de Imperatriz. Então, essa questão está para ser discutida, e também foi oficiado, né, a Comissão de Soluções Fundiárias, que é uma comissão que foi criada em 2023, todos os estados agora, né, tem, o Tribunal de Justiça tem essa comissão, foi uma decisão do STF, de que é necessário que os tribunais de justiça tenham comissões de soluções fundiárias.
Então, por hora, né, os camponeses já estão comemorando essa vitória de não ter mais a decisão. Na sexta-feira, só na terça-feira, eles fizeram um acordo, né, com a intermediação da polícia de que levaria os trabalhadores, né, contratados. A gente está chamando de trabalhadores porque, ao que parece, realmente esse ônibus chegou de pessoas enganadas. Porque existem várias situações que realmente chegam pistoleiros armados. Nesse caso, os 30 que chegaram tinham os chefes de pistolagem que sabiam o que estavam fazendo, que eram pessoas daqui, mas os 30 que chegaram de fora não pareciam ter sido contratados sabendo do que se tratava. Eles realmente chegaram com instrumentos de trabalho e não só assim fazer essa diferenciação, porque a gente vê como que eles usam o povo contra o povo, entende? Foi lá, contratou a pessoa, vou te pagar uma diária de R$100 para você ir construir um barraco, uma cerca. E aí, quando chega, olha os áudios tudo isso já está juntado no processo, do Gerson Borges, ele fala, por 6 anos eu estou brigando na justiça, e até hoje, né, ele não está na posse, só estou vendo que só vai resolver quando morrer uns 5 de lá e uns 5 de cá. Eu não vou dar paz para vocês nenhum dia. Eu vou voltar aí amanhã, vou voltar de novo, vou voltar de novo. E um áudio ele chega a dizer, podem matar meus trabalhadores. Ele próprio não estava aqui. E fala isso, né? Podem matar meus trabalhadores, que você vê é uma situação assim de uma crueldade imensa. Covarde, mas aí mandou embora o ônibus quando viu que não tinha. Muito covarde, de uma covardia imensa. Quando não viu que realmente, né, o clima, com a suspensão na justiça, com a intermediação da Secretaria de Direitos Humanos, enfim, toda essa articulação que foi feita, né, não tinha mais como ele prosseguir no intento dele, então mandou esse ônibus embora, e hoje, agora no final da tarde, o trator, só agora no final da tarde que o trator foi levado, né, a gente viu que passou num caminhão o trator sendo levado embora daqui, que, como a audiência pública com certeza vai ter mais de 500 camponeses reunidos aqui, fez essa retirada, mas os camponeses continuam atentos, né? E nós, como advogados, também continuamos atentos para... Essa semana foi uma semana tensa, mas uma semana vitoriosa, né? Que, como alguém escreveu aí no chat, né? Foi a luta, a organização dos camponeses que teve essa vitória. E a audiência pública, então, é justamente para colocar tudo isso na mesa. Entendi. Esse processo, imagina, esse processo estava aí parado há 5 anos, com uma decisão favorável para o grileiro, ele ameaçando as pessoas, dizendo que estava, né, nos áudios ele fala, enquanto eu tiver decisão favorável a mim, eu posso fazer isso. Então foi muito importante que o judiciário revogasse a decisão para que freasse essa violência, né, ou que no mínimo ela estivesse não legitimada pelo poder público, em específico pelo judiciário. Thalita, só mais uma informação que eu queria esclarecer também, né, que eu queria deixar para as pessoas. A nossa Constituição do Maranhão, ela foi promulgada em 89, né, foi 1 ano depois da Constituição brasileira, né, e ela é uma Constituição que no que diz respeito a essa questão da terra, meio ambiente, fauna, flora, ela é muito avançada, até por conta de que refletiu, né, a luta dos camponeses, né, das camponesas do Maranhão, dos quilombolas, das comunidades indígenas no Maranhão naquela época, né. Então, ficou, no artigo 17 das disposições transitórias da nossa Constituição, ficou estabelecido o prazo de 5 anos para que o Estado do Maranhão tomasse as medidas administrativas e judiciais para arrecadar, para discriminar todas as terras devolutas que pertenciam ao Estado, né? Quer dizer, isso era para ter encerrado em 1994, e até hoje isso não foi feito. E todas as vezes que nós vamos para as reuniões, sempre tem alguma coisa, não tem como fazer, não tem recurso, e é algo que praticamente é uma omissão, né? É uma omissão grave, né, do Estado do Maranhão, que não faz algo que a sua própria Constituição determina. E a gente sabe, né, que isso aí é
prática comum do Estado de Direito. Mas isso está na nossa Constituição. Então, eles escolhem aleatoriamente algumas áreas para dizer que não estão fazendo nada, só para dizer que fazem, mas não existe ação, né, em todas as comarcas do Maranhão fazendo esse levantamento. É claro, porque isso também interessa, né, ao próprio Estado. E por que isso foi feito? Porque aqui no Maranhão vigorou durante muitos anos a lei do Sarney, que era a lei de entrega das terras públicas, né, para os particulares. Então, quando a gente vê os particulares, tem um livro que é clássico no Maranhão, que praticamente fez com que foi o livro que foi mais usado pelos camponeses do Maranhão na luta pela terra, né, de desapropriar fazendas mesmo, né, nessa região de Buriticupu, foram 32 fazendas. Quando você olha quem eram os proprietários da fazenda, era a Fiat, Volkswagen, Lobras, Bandeirantes, né, Varig, VASP, eram essas empresas que a gente pensa que foi assim que o Sarney conseguiu se projetar nacionalmente, entregando as terras do Estado para essas grandes empresas. E são 32 nessa área de Buriticupu, mas quando você olha no geral, são quase todas as empresas que naquela época, a Sharp, as empresas que eram as empresas, né, do capital produtivo brasileiro na época, né, e bancos. Então, tudo isso está presente num livro que é o clássico do Maranhão, Grilagem, Terra de Carajás, do padre Vitor Asselim, que foi usado aqui no Maranhão inteiro, né, para que as pessoas compreendessem como foi o processo de grilagem de terra e como é que elas podiam fazer, né, tendo conhecimento para retomar as terras que elas pertenciam ao Estado e foram doadas aí para esses grupos financeiros, grupos econômicos no país inteiro, né. Então, por conta disso, os camponeses do Maranhão exigiram e conseguiram colocar isso na Constituição, que o prazo máximo era de 5 anos para fazer a discriminatória, ou seja, discriminar quais são as terras que são do Estado. E aí tem a relação dizendo, as terras são do Estado, quem é que tem que ser beneficiado? É quem está na posse, né? Elas têm que servir a isso, a isso e a isso, a isso. Tem uma série de regulamentações para que essas terras possam ter serventia, claro, por reconhecimento de direito das populações e, ao mesmo tempo, para ajudar o Maranhão no seu processo de desenvolvimento. Entra governo, sai governo, e isso nunca foi feito no Maranhão. E o mais impressionante, né, do governo Flávio Dino aqui, foram 8 anos, e isso aí não foi tocado, né? E agora o governo Brandão, ele entrou e ele diz assim, não, o Sarney fez errado, ele só queria doar 1.000 hectares para as empresas, né? Que até 1.000 hectares você pode solicitar dar entrada e o Estado pode fazer uma concessão de terras e etc. Ele aumentou na lei, que a gente chama de Lei de Grilagem de Terra, ele aumentou para 2.500 hectares, até 2.000 hectares. Então, junto com a isenção que o governo e a subvenção que o governo federal dá para que haja expansão nessa região do Mato Piba, mas essa do Estado de conceder suas próprias terras para particulares e, além do mais, dizendo claramente que comunidades tradicionais e quilombolas não vão ser objeto de titulação. Isso está na lei maranhense que foi aprovada há 2, 3 anos atrás, né? Então, isso gera não só uma incerteza muito grande, mas gera um conflito, né, de proporções gigantescas, porque você tem nessas comunidades do Maranhão inteiro, são comunidades de poceiro, e essas posses são posses, né, de 50, 60, não é como acontece em outros estados, né, que você tem pessoas sem terra. Aqui no Maranhão, não, você tem pessoas que não têm o reconhecimento das suas posses, né, e não são, e até quando elas usam aquilo que está na lei de 1916, que diz que aquela pessoa que tem a área como sua, ela pode, desde que não perca tempo, né, vai avisar a autoridade, ela pode defendê-la, né?
com os meios que tiver. Nem isso as pessoas podem usar, porque se elas forem usar isso aqui, elas sabem que elas vão responder a processos criminais. Mas aqui os grileiros, né, os ditos fazendeiros e tal, usam a bel prazer, e sempre usaram, e sempre houve assassinatos de lideranças camponesas aqui no Maranhão, e ninguém é punido, né? Ninguém é levado a tribunal do júri, ninguém é condenado, né? Porque o envolvimento, né, desse conjunto de atores, né, grileiros, né, fraudes, judiciário, praticamente é uma coisa só. E isso não é uma atribuição do Maranhão só, né? Na Bahia, né, em outros estados, no Rio Grande do Sul. Agora, só para você ter uma ideia, que eu encerro a minha participação, no CNJ, o mesmo juiz que deu a decisão contra os camponeses lá no Vilela, de garantir a reintegração de posse, não a sentença para para um grileiro que veio lá do Paraná, foi o mesmo juiz que foi envolvido numa operação chamada 18 minutos. Ele levou 18 minutos, que foi contado, para ele dar uma decisão que liberava uma quantidade imensa de recursos de um banco público. Foi o mesmo juiz. Então, dos 26 estados da federação, 26 estados, hoje no CNJ tem 23 que têm desembargadores e juízes que estão respondendo a algum tipo de processo, corrupção, peculato, malversação de dinheiro, apropriação indébita. Quer dizer, é esse o judiciário que nós temos no Brasil, né? E, além do mais, né, em alguns lugares, por exemplo, Mato Grosso, na Bahia, organização criminosa quase sempre se envolve com a questão de terra. Quase sempre, quando é organização criminosa, tem a ver com a questão de terra. Fraudes, grilagem, né, essa quantidade imensa de falcatruas que se faz. Então, a gente precisa, na verdade, de sempre ter essas discussões no Brasil para que as pessoas consigam compreender do que se trata, né? Porque senão fica sempre achando que as pessoas do Maranhão são pobres porque querem ser pobres, né? São pobres porque são preguiçosos, têm terra e não trabalham, quando, na verdade, para que você vai construir uma casa de alvenaria no Maranhão, para que se as pessoas vão lhe dar uma liminar de reintegração de posse e vai destruir todo o seu trabalho, toda a sua roça, toda a sua casa, como a gente já viu milhares de vezes. Aí as pessoas dizem assim, não, eu andei no Maranhão e só vi casa de taipa. Sim, cara, mas você sabe qual é a realidade do Maranhão? Você sabe que uma comunidade, o juiz dá uma liminar de reintegração de posse e tudo é destruído, tudo, absolutamente tudo, até os animais são mortos. Então, muitas das vezes, esse desconhecimento que a gente tem que faz com que a gente faça esses julgamentos precipitados e muitas das vezes acaba em discriminação contra uma população que resiste, que luta, né, que se organiza e que quer também, né, que o país reconheça, né, os maranhenses como cidadão de uma nação, né, e que merece, como cidadão de uma nação, a proteção e a garantia de todos os direitos. Bom, olha, o Jorge e Fernanda, o pessoal comentou aqui, a gente quer, inclusive, saber o resultado dessa audiência, enfim, né, os desdobramentos. Então, o Jorge está sempre mandando mensagem para mim, falando um pouco das atividades, né, dos trabalhos que vocês têm lá no comitê. Então, nos atualizem até para a gente poder trazer aqui, porque a audiência toda quer realmente saber, né, dessa vitória do comitê e dos camponeses dessa região específica, e dizer para vocês que a gente está, assim, com o espaço aberto para outras lutas que certamente vocês farão, outros movimentos que a gente quer acompanhar, quer trazer. O Farol Brasil é justamente esse espaço para a gente fazer essa discussão, porque são informações, Fernanda e Jorge, que você não encontra em absolutamente nenhum outro espaço, assim. Eu até coloquei, né, a Fernanda mencionou a Nova Democracia, coloquei aqui para o pessoal a reportagem que foi feita,
Mas é isso, você tem que garimpar dentro da imprensa para poder encontrar realmente esse tipo de discussão, né? E porque há realmente um judiciário, a gente na semana passada, inclusive, Jorge e Fernanda, a gente discutia aqui esse vídeo que repercutiu dessa juíza do trabalho, né, da Justiça do Trabalho, que foi lá no Supremo, naquela audiência sobre a questão dos penduricários, que reclamava de ter que pagar o próprio café, o próprio combustível, com os salários, enfim, que vocês sabem muito melhor do que nós. Então, esse é o judiciário brasileiro, né? Como, Jorge, você evidenciou aqui, trazendo um pouco dessa questão mais particular das questões que envolvem a terra, mas é o judiciário como um todo, né? Essa discussão que está acontecendo, inclusive, no Supremo agora, por conta da suspensão desses chamados penduricalhos, né? Da gente ter, por exemplo, juízes que estão recebendo 1,5 milhão por mês. Tem uma juíza lá que recebeu 1,7 milhão por mês. É algo que é tão inacreditável que esse vídeo dessa juíza, que a gente repercutiu aqui e a gente falou, parecia um episódio do Porta dos Fundos, assim, parecia uma esquete de humor, assim, tamanho descolamento da realidade que a gente vive no país, enfim, que vocês conhecem muito bem, inclusive, de uma particularidade muito, que é a questão do campo, né, que, lamentavelmente, é desconhecida por grande parte da nossa sociedade. Então, estou falando tudo isso só para, mais uma vez, dizer que o Farol Brasil está aberto realmente para que vocês possam trazer mais informações, inclusive de um dado recente que saiu de sexta-feira passada, do IBGE, Jorge e Fernanda, dizendo a respeito da menor renda média do país, que está justamente no estado do Maranhão. Né? Então, quer dizer, essas estatísticas todas, Jorge, como você evidenciou, revelam um pouco do que é a história, né? E a questão atual do estado do Maranhão. E aí isso se revela, inclusive, nesses estudos estatísticos que são colocados aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu não sei, Baldo, se você quiser comentar, porque eu queria, inclusive... Eu só queria agradecer a presença e, é claro, né, assim, no Nordeste a gente sempre toma conhecimento da violência no campo, mas é diferente de você tomar conhecimento e ouvir uma pessoa que está lá vivenciando outra experiência, né? Inclusive você vê o quanto o que você já de longe percebe como algo revoltante, quando você tem um pouquinho mais de proximidade, você vê que é absurdos e atrás de absurdos, que dá muita revolta, estava dizendo a Thalita, eu estou mais revoltado aqui nessa entrevista que qualquer coisa. Mas agradecer demais, inclusive, pelas exposições muito, muito claras, muito bem colocadas. Thalita, Eribaldo, eu queria também agradecer, queria dizer para as pessoas que estão ouvindo, é uma coisa que eu sempre falo, vamos apoiar, né, as iniciativas independentes, né, os jornalismos alternativos, os espaços que realmente a gente precisa, né, desses espaços para ajudar na formação de opinião, essa formação de opinião se transformar em consciência crítica e a gente ter uma consciência política, né, politizada no nosso país inteiro. Eu acho que é muito importante o trabalho de vocês, o trabalho de tantos outros brasileiros e brasileiras que ajudam a ecoar, que ajudam a dar visibilidade a essas lutas do nosso povo, né? Queria agradecer, né, imensamente a todos os advogados e advogadas, né, bacharéis, estudantes de direito, de comunicação, né, de história, de geografia, de pedagogia das universidades públicas, né, particulares que estão se colocando à disposição da luta do povo, né. Queria, mais uma vez, dizer que nós temos muito por fazer, né, nós vamos viajar daqui a pouco, amanhã nós estaremos, né, próximo ao nosso povo aí para dar prestar essa solidariedade, prestar essa homenagem também ao nosso povo, que nunca desistiu do nosso país, né, que isso é importante dizer, que o nosso povo foi que garantiu não só a independência, mas garantia no dia a dia a resistência, né, para que nós sejamos um país soberano, livre, independente, onde possa todo mundo
ter os seus direitos respeitados, né? Queria agradecer profundamente ao trabalho que a doutora Fernanda fez nesses dias, né? Tá junto lá da comunidade, que a gente sabe que no Maranhão e qualquer outro lugar isso é um desafio, porque coloca em risco a própria, não é a profissão só, é a vida, né? Que a gente está lutando contra organizações, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que no país inteiro existe uma solidariedade. Eu vejo sempre, né, para mim, é sempre a perspectiva, é o que a gente pode realizar, como é que a gente pode sonhar, como é que a gente pode ir construindo o nosso sonho. E esse canal e tantos outros, né, permitem isso, né? E a gente agradece profundamente a essa disponibilidade, a essa oportunidade, tá? Muito obrigado. Bom, só um comentário que chegou aqui, Jorge. A Cecília Manso está dizendo: fantástica a clareza do Sr. Jorge. Eu sempre ouvi falar que a família Sarney mandava no Maranhão, mas nunca entendi direito como este poder era exercido. Isso aí. É isso, gente. Então, muito obrigada, Fernanda, Jorge Luiz, Jorge Moreno. Até a próxima. Ah, só uma última coisa. Coloquei aqui, viu, gente, para vocês. O livro que o Jorge mencionou é esse livro, tá? Grilagem, Corrupção e Violência em Terras dos Carajás, do Victor Asselin. É esse, né, Jorge, que você... Isso, ele já faleceu, mas a família dele, inclusive, colocou o livro à disposição para download, né? E é um livro maravilhoso, e a gente, todo mundo divulgar, ler, vai compreender como é que se estruturou não só a grilagem no Maranhão, mas essa figura, como ela se consolidou, né, como líder da arena e depois como primeiro presidente do país, e hoje, até hoje, como pessoas que, mesmo velho, senil, mas tem gente que vai lá, se ajoelha e beija a mão dele, como aconteceu agora no aniversário dele, que isso causa uma indignação, né? Quem tiver estômago é só ver o aniversário do Sarney, ver o tanto de gente que a gente fantasia, estava lá se ajoelhando para beijar a mão dele, né? Pois é. Os canalhas também envelhecem, né? Então, acho que é importante lembrar isso. Não é só porque vira um senhorzinho, de repente, parece que fica uma aura, né? Uma coisa, é um senhorzinho, como se, né, o passado está lá, né? Os fatos estão lá, então é isso. Bom, Fernanda, e aí, o que tiver de novas informações desse caso, de outros casos que você também está à frente, ano passado você esteve aqui com a gente falando, acho que do Barro, como é que era o nome? Que vocês fizeram Foi de Barro Branco, em Pernambuco. Isso, em Pernambuco, isso mesmo, exatamente. Tá bom, tá certo, gente. Então, até uma próxima. Valeu. Agradeço, viu? Temos ainda muito, muito assunto, Thalita. Vamos atualizando vocês e agradecemos o espaço. Maravilha, gente. Boa noite. Obrigado, Boa gente. para vocês amanhã. Até. Tchau, tchau. Boa noite, Valeu. boa sorte aí.